Imagine uma multidão tão grande que as pessoas começam a se empurrar para conseguir chegar perto de Jesus. Todos querem ouvir algo, todos querem respostas, todos querem esperança. Mas quando Jesus começa a falar, ele não inicia com palavras confortáveis. Ele começa com um alerta. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento é algo pequeno, quase invisível, mas que se espalha por toda a massa. E Jesus está dizendo algo muito sério. A hipocrisia também é assim. Ela começa pequena, um gesto para parecer espiritual, uma palavra para parecer justo, uma atitude para parecer piedoso, mas quando percebemos, já contaminou todo o coração. Por isso Jesus faz uma afirmação impressionante. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Em outras palavras, diante de Deus não existem máscaras permanentes. Aquilo que é oculto hoje, um dia será exposto. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Estamos vivendo para parecer espirituais ou para realmente andar com Deus? Mas Jesus continua, e depois de falar sobre hipocrisia, ele aborda outro medo profundo do coração: o medo das pessoas. Ele diz: não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Jesus não está diminuindo o sofrimento. Ele está revelando uma verdade ainda maior. Temer os homens nunca deve ser maior do que temer a Deus. A opinião das pessoas muda. A aprovação humana é instável, mas a verdade de Deus permanece para sempre. E então Jesus revela algo extraordinário sobre o cuidado divino. Ele lembra que nenhum pardal é esquecido diante de Deus. E se Deus se lembra dos pequenos pássaros, quanto mais ele se lembra de cada pessoa que confia nele. Isso muda completamente a nossa perspectiva, porque o mesmo Deus que governa o universo também conhece cada detalhe da nossa vida. Cada fio de cabelo, cada lágrima, cada oração. O texto então continua e de repente alguém na multidão faz um pedido aparentemente comum. Jesus, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. É um problema familiar. É uma disputa financeira. Mas Jesus percebe algo mais profundo por trás da pergunta. Ele então declara: vede, guardai-vos de toda a avareza. E para explicar isso, o Senhor conta a parábola do rico insensato. Um homem cuja colheita foi abundante e decide construir celeiros maiores para acumular mais riquezas e finalmente descansar. Tudo parece sucesso. Mas naquela mesma noite, Deus diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, de repente, toda aquela riqueza perde o sentido. Porque Jesus revela uma verdade que atravessa os séculos. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa frase confronta diretamente a mentalidade do mundo moderno. Pois vivemos em uma cultura que mede o valor por aquilo que alguém tem. Mas Jesus mede o valor por aquilo que alguém é diante de Deus. E então ele chega à parte final do ensinamento. Aí depois de falar sobre a hipocrisia, sobre medo, sobre avareza, Jesus aborda algo que atinge praticamente todas as pessoas: a ansiedade. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida.
Ele aponta para os corvos que Deus alimenta, aponta para os lírios do campo que Deus veste com a beleza, e então faz uma pergunta simples, mas profundamente confrontadora. Quanto mais valeis vós que as aves? A ansiedade nasce quando acreditamos que estamos sozinhos tentando sustentar nossa própria vida. Mas Jesus nos lembra que existe um Pai que governa todas as coisas. Então ele apresenta a chave de tudo o que disse até aqui. Buscais antes de tudo o reino de Deus. Essa frase ela reorganiza completamente a vida. Quando o reino de Deus ocupa o centro do nosso coração, a hipocrisia perde o espaço, o medo das pessoas diminui, a avareza perde poder e a ansiedade começa a desaparecer. Porque quem busca primeiro o reino de Deus aprende a confiar que Deus cuida do restante. Talvez hoje muitas pessoas estejam correndo atrás de segurança, reconhecimento ou estabilidade. Mas Jesus nos lembra de algo essencial. A vida encontra seu verdadeiro sentido quando Deus ocupa o primeiro lugar. E quando isso acontece, aquilo que parecia descontrole começa a se transformar em confiança. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.